Então você está vindo do mundo da Unity e quer começar a aprender Godot, mas não sabe nem por onde começar? Então vamos lá. Eu sou Ariel Madril e você está no Behind Pixel Lab, um canal que traz tudo sobre desenvolvimento de jogos. E agora a gente está expandindo ainda mais o universo, trazendo outras engines, como por exemplo a Godot, que é o que a gente vai falar hoje. Antes de mais nada, vamos primeiro falar um pouquinho qual que é a minha relação com a Unity e qual que é essa mudança que eu estou fazendo entre uma e outra. Não vamos nem dizer de mudança, né? Porque eu estou usando as duas. ¿Por qué no los dos? Mas por que eu decidi também aprender um pouco de Godot agora e ter mais essa ferramenta aí dentro da minha caixinha de utilidades? Então vamos por ordem. Primeiro, eu trabalho com a Unity desde 2010. Lá na versão 2.3, se eu não me engano, né? Se não me falha a memória, já faz mais de 10 anos isso. E eu venho acompanhando a evolução da Unity desde lá até agora. Quase todo ano eu vou para a Unite, né? Ali no evento da Unity, também vou para a GDC, então eu acompanho bastante todos os eventos da Unity e eu acompanho a ferramenta desde faz muito tempo. Toda a minha carreira foi feita em Unity, então eu acabei me tornando um especialista nessa engine. E é também a minha principal ferramenta de trabalho dentro da minha parte do trabalho que eu faço fora do canal. Mas eu vejo que a Godot vem crescendo bastante como uma alternativa. E eu acho importante que a gente tenha mais de uma ferramenta que a gente conhece para a gente conseguir ser versátil, né, e poder mudar caso precise. Agora vamos para o número 2. O que a Godot tem de tão diferente em relação à Unity? Eu acho que o principal componente é que a Godot é open source. O que significa isso? Significa que ela é livre e ela é feita por contribuições de pessoas como eu e você. Se a gente quiser fazer alguma coisa nova para Godot, a gente pode simplesmente programar e contribuir. E se tem um valor que eu carrego muito comigo, é o valor da gente ajudar a comunidade a crescer. Tanto que eu estou aqui fazendo um vídeo para vocês no intuito de fazer a indústria aqui crescer. Eu sempre trabalhei no Brasil como desenvolvedor de jogos e um dos grandes motivos de eu nunca ter ido para fora para trabalhar é porque eu tenho uma sensação de dívida muito forte em relação ao Brasil como desenvolvedor. Eu sempre fiz escola pública e a faculdade também, e eu sinto que é um dever meu conseguir trazer a indústria de jogos aqui para o Brasil e evitar ao máximo sair. Apesar de que eu acho extremamente válido quem vai para fora para conseguir oportunidades, porque de certa forma isso vai acabar voltando para o Brasil também. Nem que seja brasileiros ensinando outros brasileiros aqui a trabalhar e pegando um conhecimento essencial que está lá fora, que foi desenvolvido com uma indústria mais madura. E agora para a terceira parte. Como eu comecei a estudar um pouquinho mais de Godot, eu, como uma pessoa que é muito especializada em Unity, acho que consigo trazer para vocês que também estão na Unity e estão pensando em aprender uma nova ferramenta que nem eu, como é o paralelo entre uma e outra para a gente conseguir fazer essa adaptação muito rápido. Como eu já mexi um tanto com a Godot também, eu acho que eu consigo trazer quais são as semelhanças lá da Unity aqui para Godot, nos termos parecidos, de forma que você que está pegando pela primeira vez a Godot vai se familiarizar muito rápido. Então tudo que eu vou falar aqui no canal agora vai ser muito do tipo: essa feature da Godot é equivalente a essa feature da Unity. Dessa forma vai encaixar muito rápido todas as informações. Então sem mais delongas, vamos lá para o computador, para o que interessa. Esse vídeo não vai ser um tutorial de como a gente instala a Godot, eu vou deixar isso para um outro momento. Aqui a gente vai ver mesmo as semelhanças para quem já está acostumado com a Unity e vir para cá. Então quando a gente abre a Godot pela primeira vez, o que a gente consegue ver é que essa parte aqui que a gente está olhando seria o equivalente a Unity Hub, né, com nossas instalações e tal. Só que a gente não tem várias versões instaladas de Godot do jeito que a gente tem no Hub, mas a gente pode abrir nossos projetos aqui. Então vamos iniciar, e vocês podem ver que o Behind Pixel Lab, esse fundo que vocês estão vendo aqui, é um projeto de Godot que eu fiz, né, e agora está aparecendo aí pra gente com o Arielzinho fazendo seus trabalhos aí atrás. E a primeira janela que vocês vão ver aqui é a janela de 2D nesse projeto vazio aqui. E já podemos de cara ver algumas várias semelhanças com a Unity. Então, por exemplo, essa janela que está escrito vazio é a nossa janela de cena. A nossa janela de cena seria parecida à janela de cena também que temos na Unity, onde a gente edita tudo que a gente precisa editar. Mas veja uma coisa interessante, na Unity a gente tem o 2D e o 3D acontecendo tudo junto. Aqui na Godot é separado, a gente tem a área de 2D aqui em cima e a gente tem a área de 3D aqui também. E a gente pode alternar entre elas à vontade e criar o jogo nos dois simultaneamente.
Aqui nessa aba que chama cena, a gente tem algo muito parecido com a cena também da Unity, onde a gente consegue ver toda a hierarquia de componentes e transforms ali. No caso aqui a gente vai ter nossa hierarquia de nodes, que é um conceito da Godot que a gente vai ter que se acostumar. E aqui embaixo a gente tem a janela de arquivos, também muito semelhante à da Unity, mostrando pra gente tudo que tem no projeto. Clicando nesse mais, a gente consegue adicionar novos nodes, que é muito parecido também com os componentes padrões que tem na Unity. O Cube, câmera, colliders e coisas do tipo. A gente tem vários equivalentes disso aqui na Godot também. Então, por exemplo, se eu for querer fazer o que seria equivalente a um transform, um game object com transform normal lá na Unity, seria, por exemplo, um node 2D aqui. E aí a gente tem esse node 2D que tem também um componente de transform, o que nos leva já a essa janelinha aqui do Inspector, né? A janelinha do Inspector também é muito parecida com a janelinha do Inspector da Unity, onde cada vez que a gente clica em alguma coisa, vai demonstrar componentes diferentes. Nessa janela de criar nodes, vocês podem explorar tudo que já tem de default na Godot. Você pode ver que temos várias carinhas bem parecidas aqui, como por exemplo o Nav Mesh Agent, a gente tem também aqui na Godot. Né? A gente tem colliders, colisões, se eu colocar colisão aqui, temos aqui Collision Shape 2D, que seria semelhante à colisão da Unity também. Eu vou deixar para vocês explorarem mais a fundo toda essa parte. Um conceito importante de entender é que no lugar de prefabs, o que a gente tem na Godot são scenes, ou seja, cena, tudo é uma cena. Então, você tem que pensar que tudo que você vê de scene é na verdade um prefab. E a grande diferença que tem entre a Unity e a Godot é que na Unity a gente tem um arquivo chamado scene mesmo, né? Onde tem a cena com todos os prefabs ali dentro. Agora imagina só que em vez de você ter uma cena, você podia abrir um prefab e ele já ser a sua cena. Essa é a ideia da Godot. Então qualquer coisa pode ser uma cena e você pode dar um play em qualquer lugar. Ou seja, é como se você entrasse em qualquer prefab e apertasse o play e aí funcionasse. Então vamos criar aqui o que seria um prefab novo. Vamos chamar esse nosso node de personagem e vamos adicionar a ele um sprite 2D. E vamos colocar aqui no nosso sprite o sprite default que vem na Godot. Vamos transformar isso no que seria equivalente a um prefab. E como ele é a raiz, a gente tem que vir aqui e salvar cena como, e aí a gente vai colocar nosso personagem dentro de uma pasta. Vamos criar uma pasta chamada personagens e colocar ele dentro. E olha que legal, agora a gente tem esse arquivo .tscn, que é um arquivo de cena. Se a gente der 2 cliques aqui, a gente vai conseguir entrar nessa cena e vamos ter exatamente o que temos aqui na nossa tela. Agora vamos dizer que eu quero ter algo parecido com o que seriam os nested prefabs, que é um prefab dentro de outro. A gente também pode ter isso aqui dentro da Godot. Vamos criar agora um outro com collider. E eu vou colocar aqui também o nosso ícone da Godot, só que virado de ponta cabeça. E agora eu vou salvar ele. Aí eu posso usar aqui o Save Branch as Scene. Vou chamar de personagem 2. E veja só agora que você tem aqui um indicador de que isso daqui também é uma cena. E veja também que os filhos dele desapareceu. Uma coisa interessante da Godot é que, para você evitar problemas de você estar criando modificações dentro de uma cena pai, ele simplesmente esconde todos os filhos, mas você pode habilitar para poder fazer modificações locais. Basta você vir aqui e colocar filhos editáveis. E a partir desse momento você vai ver em amarelo tudo que está sendo salvo na altura da scene do personagem, não do personagem 2. Caso você queira tirar a edição de filhos, ele vai te avisar que essas modificações vão ser perdidas. Um detalhe que eu esqueci e estou adicionando agora na edição é o seguinte. Na Unity a gente tem componentes e Game Objects. De tal forma que se você quiser criar um Game Object com vários comportamentos diferentes, a gente adiciona componentes todos dentro do Game Object. Já na Godot, a gente separa isso. Cada nó é como se fosse um componente único, então ele só pode ter um script. Então vamos ver o seguinte exemplo em cada uma das duas. Eu vou fazer um transform com um collider e uma imagem, tanto na Unity como na Godot. Olha só como fica. Na Unity, tudo pode ficar dentro do mesmo Game Object. Veja só, eu tenho aqui o componente de transform, de collider e de imagem. Já na Godot, a gente vai ter 3 objetos separados. O primeiro que é o pi, que vai ser o transform, seguido por um collider e uma imagem. Agora, uma outra coisa muito importante que precisamos entender é como funciona o Animator, que é muito parecido também com todas as ferramentas de Animator que a gente tem na Unity.
Nesse meu personagem 2, eu vou colocar aqui um Animator Player. E o Animation Player, ele é muito parecido com o nosso Animation da Unity. E a gente sabe que o Animator e o Animation são duas coisas diferentes. O Animator cuida de como as animações são tocadas e o Animation é uma lista de animações. A gente tem o mesmo conceito aqui na Godot. A gente tem o nosso Animation Player que vai segurar todas as possíveis animações que nosso componente pode ter. E a gente tem um Animation Tree, que é o nosso Animator versão Godot. Veja que quando eu coloco um Animation Tree, ele coloca aqui um ponto de exclamação dizendo que está faltando a gente definir que tipo de Animation Tree ele vai ser. E uma coisa legal é que o Animation Tree ele separa em vários bloquinhos diferentes o que a gente tem tudo dentro do Animator. Então vocês podem ver que a gente tem aqui vários componentes diferentes de Animation. O que a gente tem aqui que é mais equivalente ao que tem na Unity é o Animation Node State Machine. Ele é extremamente parecido com o que a gente tem na Unity. E dentro da Unity, todos esses outros também existem, só que eles ficam já dentro do Node State Machine lá por padrão. Ou seja, lá a gente tem o Animator, ele seria o equivalente ao State Machine, e dentro do Animator a gente tem esses outros componentes que moram lá dentro. Aqui a gente pode separar, a gente pode ter só um. Por exemplo, se eu quiser ter só um Blend Space 2D, para a gente poder fazer a animação do nosso player em um único node, aqui a gente pode ter só esse Blend Tree separado. Vamos dar uma olhadinha, vamos criar aqui um Animation Node State Machine. E veja que a gente tem um Start e um End, igualzinho como a gente tem na Unity. E aqui a gente tem um botãozinho onde a gente pode adicionar animações. Mas a gente também pode adicionar Blend Space 1D, 2D, um Blend Tree, né, e um State Machine. Eu vou colocar o Blend Tree porque ele é uma grande novidade que a gente tem aqui na Godot e eu não lembro de ter visto nada semelhante na Unity. Quando a gente vem aqui, nos deparamos com uma janela muito parecida ao que seria o VFX Graph ou o Shader Graph na Unity, que é um sistema de fluxo de nós, né, com uma programação visual, onde a gente tem um output que seria a saída de animação. E aí a gente pode combinar diferentes animações fazendo blend entre elas. A gente pode adicionar vários tipos diferentes de nó aqui, como transição, ou blend space 2D e 1D também, né? E a gente pode fazer operações como adicionar, multiplicar, né, e todo esse tipo de coisa, one shot, subtrair, né, muito parecido com o que seria um shader. É bem interessante. Também podemos colocar aqui uma blend space 2D, e vocês vão ver que ela é muito parecida também com a Unity. A gente tem aqui o eixo X e Y, e a gente pode adicionar duas variáveis que vão controlar qual que vai ser o blend entre as animações. Também muito parecido. E também temos o conceito de Substate Machines, onde a gente vai criar uma outra State Machine ali dentro da State Machine. Também é algo que a gente tem na Unity. Agora, outro conceito também que é muito utilizado na Unity, principalmente por quem está fazendo jogos maiores, e que é importante também saber aqui, é o conceito de Scriptable Objects. O Scriptable Object é como se fosse um Game Object, mas que não vai existir dentro do jogo. E a gente pode acessar e colocar valores dentro dele, servindo como um banco de dados. A gente tem essa mesma ideia aqui na Godot. E essa ideia chama Resources. Então, Scriptable Objects igual Resources. Da mesma forma que a gente cria um script para fazer um Scriptable Object e coloca todas as coisas importantes para serializar lá, a gente também pode fazer a mesma coisa aqui usando o Resource. E veja só que quando eu crio um Resource, a gente vai ter aqui nessa pasta chamada Recursos, para você criar um novo Resource do tipo que você quis fazer. Igualzinho como é a gente fazer aquele Create menu ali na Unity. Para isso eu vou fazer um script chamado Resources do personagem. E veja vocês aqui que a gente está herdando da classe Resource, justamente para a gente também conseguir fazer parte disso. Perceba que a gente está usando C# aqui também, que eu fiz de propósito, para a gente perceber que a gente consegue também usar todos os conceitos que a gente conhece da Unity em C# e trazer aqui para Godot. Então a programação vai ser muito semelhante. Inclusive, eu fiz o port de um dos meus projetos da Unity para Godot e a mudança que eu tive que fazer foi mínima. Eu tive apenas que adaptar qual que era o componente que existia na Unity para o componente equivalente na Godot e ajeitar algumas bibliotecas ali que não eram compatíveis. Para que esse resource seja visto pela nossa janelinha lá fora, a gente tem que chamar ela de Global Class. E aqui vamos para outra semelhança. Em vez de a gente falar que é Serialize Field, do jeito que a gente faz lá na Unity, aqui a gente vai chamar de Export e ele vai fazer o mesmo efeito. Vai abrir essa variável lá na engine para a gente poder arrastar alguma coisa diretamente. Podemos vir aqui criar um novo recurso e aqui a gente pode ver que temos a nossa nova resource, Resources do personagem. Agora vamos dar uma olhadinha nas coisas 3D, principalmente num componente que eu acho muito importante para quem usa Unity,
que é a parte da gente trazer animações lá do Mixamo para cá e conseguir reutilizar isso usando o sistema humanoide de animação. Caso você não conheça, o sistema humanoide é uma forma que permite que a gente use animações humanoides feitas para outros personagens dentro dos nossos personagens, sem a gente ter que refazer toda a arte dele, rigar, né, fazer toda a animação de novo. Então a gente simplesmente fala qual parte do corpo é cada Bonnie, e aí ele simplesmente pega toda a animação de um e passa para o outro. Para isso eu vou utilizar o meu modelinho do Arielzinho. Vocês podem ver que quando eu dou 2 cliques, eu entro na janela de import do nosso modelo. Lembrando que o FBX ele é proprietário da Adobe, portanto, não existe um suporte nativo do FBX para Godot. Existe um conversor, mas eles mesmos recomendam usar o modelo GLTF. Esse tipo de modelo 3D ele é open source também e por isso que joga tão bem o jogo ali com a Godot. Então, para a gente conseguir reutilizar o mapa de Bones, o que a gente faz? A gente vem aqui no importador, vai no Skeleton 3D que a gente exportou e a gente põe aqui um novo Bonnie Map. Quando vocês clicam no Bonnie Map, perceba que a gente pode também colocar um Bonnie Map já existente de algum lugar ou a gente pode criar um novo com perfil humanoide. E aqui a gente tem uma cena muito parecida com a da Unity novamente. A gente tem um T-Pose igualzinho esse daqui para a gente conseguir mapear os Bones. A gente pode clicar em cada um deles e dizer qual que é o Bonnie pertencente a essa parte do corpo. E vejam também que eu coloquei outro modelo aqui junto, que é o de Locomotion, que contém todas as animações que a gente precisa para fazer nosso Ariel andar. Se eu vier na abinha aqui de cima de importar, vocês podem ver que eu posso trocar esse tipo de animação de uma cena, que é o jeito que a Godot entende todos os componentes, prefabs, lembra? Ou a gente pode falar que ele é um Animation Library, o que significa que é uma biblioteca de animações e a gente vai usar isso para retargetear para outros personagens. Uma vez que eu faço isso, eu tenho que definir o mesmo esqueleto para a nossa biblioteca de animações. E agora que os dois estão definidos e os dois sabem que parte do corpo é aonde, eles agora conseguem ser utilizados um no outro. Veja que o Arielzinho está pequenininho também. Então no import aqui também a gente pode mudar a escala disso daqui e vamos aumentar em 100. E agora temos um Ariel grande. E vamos colocar um Animation Player para a gente conseguir colocar todas essas animações aí dentro da Godot. Veja que quando eu clico aqui em animação, eu posso simplesmente gerenciar as animações e carregar uma biblioteca nova, que vão ser as animações que eu peguei ali do Locomotion. E veja que a lista foi importada completamente. Olha que legal. Agora, mesmo com animações diferentes, ele funciona bem parecido com o que a gente faz na Unity e animações humanoides. Veja também que dentro do pack, a gente consegue também colocar informações importantes sobre cada animação, igual como é o importador das animações da Unity. A gente pode colocar o modo de repetição aqui, como linear ou ping-pong, né, para ele refazer o loop ali cada vez que ele termina, e mais uma infinidade de configurações que a gente pode fazer aqui. Então, as principais semelhanças que eu consigo lembrar aqui entre a Unity e a Godot, eu trouxe nesse vídeo. E para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou cortar por aqui. Se vocês quiserem mais um vídeo desse explorando mais profundamente algumas semelhanças, ou se vocês tiverem alguma dúvida do que é igual ou como funciona algo na Godot que vocês conhecem da Unity e vocês querem que eu traga, põe aqui nos comentários que eu vou ler e eu vou trazer um vídeo para vocês. Antes de eu sair, a gente tem aquele desafio de chegar em 100 mil inscritos até o final do ano. É um desafio gigantesco, só que eu preciso de vocês para ajuda nisso daí. Eu preciso que vocês se inscrevam aqui no canal e compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês puderem, porque dessa forma a gente vai conseguir trazer muito mais conteúdo. A gente vai conseguir dedicar mais tempo aqui no canal, né? A gente vai ter outras vias aí para poder sustentar o canal. E nossa ideia aqui é trazer conteúdo de qualidade, de graça para vocês se tornarem game devs maravilhosos. Vocês vão fazer parte disso tanto quanto a gente. E a gente fica por aqui, a gente vai se ver no próximo vídeo. Bye bye!